tu tem um monte de caracterização feias, que aí tu vai entrar na série do Flash, na série do Arrow, por exemplo, né? Que estão com umas... Tem personagens ali que estão muito mal caracterizados, com umas roupas de... Flash né, que parece cosplay, assim. Né, parece que os caras vai ser então Patrulha da Moda hoje. Estamos aqui no que talvez vai ser o programa mais polêmico da história do Calzone, que a gente vai falar de adaptações de quadrinhos. A gente vai tentar esgotar o assunto em 20 minutos, que eu acho impossível, né? Mas a gente vai falar de adaptações a partir dos quadrinhos que vão parar no cinema, nos games e tudo mais. Estamos com um convidado especial, o Rafael Nazik, com o Guilherme, com o Rodrigo, já dos programas dessa temporada, já deve estar acostumado. Vai vinheta, a gente já volta. Estamos de volta. Vou tentar explicar de onde começa o problema, tá? Cinema é a maior mídia que tem hoje, né? Culturalmente falando, é a cultura mundo lá, segundo Lipovetsky e tudo mais. E acaba no cinema muitas adaptações, né? Acabam no cinema. Dentre elas, hoje em dia, talvez a maior adaptação que exista seja dos quadrinhos para o cinema. E ela é fonte inesgotável de polêmica quando você vê um filme que adapta alguma coisa que tenha sido assumida nos quadrinhos, que a gente estava discutindo o que é cânone e o que não é cânone hoje em dia. O estopim dessa polêmica é a imagem que você está vendo aí do Coringa, novo Coringa que vai ao cinema, né? Com o Jared Leto, ganhou o Oscar, tudo mais, excelente ator, e que eles optaram de caracterizar o Coringa assim, e aí já tem um monte de gente polemizando horrores na internet, sem conhecer a história, sem saber se está sendo bem adaptado. A pergunta é, como adaptar? Será que essa questão criativa hoje em dia, existe uma forma de adaptar? Existe como respeitar um cânone? O que é cânone hoje em dia? O que é a boa adaptação? O que é a má adaptação? Bom, eu acho que na questão visual, a gente usou essa palavra cânone, né? Que é justamente a essência do personagem. E a parte visual, ela muda. Eu acho que o personagem de quadrinhos, o personagem de desenho animado, de cinema, ele é como uma pessoa normal, né? Então ele muda de roupa, normal. Patrulha da Moda hoje. Então muda o jeito que se veste, muda, ele envelhece. Então eu não acredito que é realmente importante para uma adaptação competente o visual, né? Óbvio que ele conta de certa maneira, principalmente quando você tem que vender produto depois, né? Baseado no filme, baseado naquele desenho animado. Mas se tu tiver, por exemplo, no filme, um bom roteiro, uma boa direção, né? E todos os outros quesitos técnicos, boa atuação do personagem, o visual um pouquinho pior, um pouquinho melhor, não vai comprometer. Mas a gente já teve assim, preocupações e adaptações em que eles levaram em consideração o aspecto físico do ator para determinar o sucesso ou não da adaptação. A gente discutia, por exemplo, da altura do Hugh Jackman para fazer o Wolverine. Ou então, não sei se as pessoas sabem, mas a primeira opção para fazer o Batman na trilogia do Nolan era o ator que faz o Espantalho, não era o Christian Bale. Era a primeira opção nos testes de elenco e tudo mais, só que ele acabou ficando por causa dos aspectos físicos. O próprio Peter Parker, ele é muito considerado o ator ser magrinho, né? E o Tobey Maguire, quando ele foi escolhido, ele teve uma estranheza, porque ele não é magrinho, ele só é uma cara meio infantil. No ali, terceiro, né? principalmente, né? O cara tá muito gordo. E agora o Andrew Garfield, que é o atual Peter Parker, eu acho legal. Atual antigo, né? Já não é escolhendo mais. um novo. Já foi. O que... Notícia de última hora, Andrew Garfield não é mais o Homem-Aranha, tá? Não se acostume com ele como Homem-Aranha. Sobre o Coringa e o cânone, né? Eu gosto de pensar na origem do personagem, assim, da onde o personagem surgiu. O Coringa não tem uma origem muito certa, a gente sabe muito pouco sobre de onde ele veio, o que aconteceu com ele, né? E as histórias que mostram a origem do Coringa, elas são esquisitas, a gente não sabe se é a memória dele, a gente não sabe direito, né? Então é difícil a gente estabelecer o cânone do Coringa, assim, a gente não tem umas dicas, até pelo próprio filme do Nolan, que tinha o Coringa, ele vai vou te contar uma história sobre o que aconteceu comigo, e ele fala algo que é completamente contraditório ao que ele conta depois. You wanna know how I got these scars? You wanna know how I got them? I stick a razor in my mouth. My father was a drinker. He comes at me with the knife, sticks the blade in my mouth, and do this to myself. Let's put a smile on that face. O que eu acho interessante dessa parte do Coringa, que é o que a gente tá comentando aqui, que não é o visual dele, né? Que se for ver nos quadrinhos, ele muda muito de fisionomia, assim. Tu vai ver Arkham Asylum, daí tu vai pegar o filme de Heath Ledger ou o Jack Nicholson e tudo mais, né?
ele é muito... Ele muda bastante, assim, a fisionomia. Ele permanece o cabelo verde, o rosto branco e tudo mais, mas ele é muito difícil você caracterizar como é que ele é. E eu acho muito interessante no Arkham Asylum, o quadrinho, como ele caracteriza. Que é uma das psicólogas lá do asilo, ela fala que ele tem ele é uma super sanidade, que todo dia ele muda de personalidade para se adaptar ao mundo que ele vive. E eu acho que é exatamente isso que é o legal do Coringa, que ele pode ser qualquer coisa, em qualquer mídia, em qualquer... O comprometimento dele é o caos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. Então, nesse caso, essa imagem ela não diz nada do que vai ser a adaptação, teoricamente, porque pode ser muito boa, adaptado à problemática que tem. Mas e quando o personagem tem um caminho muito bem definido? Porque o Coringa é caótico, então, de certa forma, ele é cambiante, vamos dizer assim. É fácil adaptar o Coringa, só tem que ser o mais caótico possível. A imagem do Coringa que eu vi, pelo menos assim, as tatuagens com risada e coisas assim, eu achei que pro resto do que eu vi do filme, sombrio, que a Warner tá repetindo a fórmula, né? A fórmula do Nolan, né? De fazer tudo meio sombriozinho, assim. No universo real. Eles acham que é isso que vai fazer o filme ficar bom. Na verdade, como foi dito, não é exatamente isso, é um conjunto, né? Eu achei um pouco infantil, assim, o fato dele se assumir enquanto Joker e ele querer colocar isso no próprio corpo, assim. Eu acho que o visual, ele não é o principal do personagem, mas ele conta bastante na construção do personagem, porque ele tem que ter uma certa coerência, e a gente só vai ver a coerência no filme mesmo, né? Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Eu queria a coisa da ideologia, pegando o gancho agora do Coringa no Batman do Nolan primeiro. Vai lá e adapta, a roupa já é estranha, o Batmóvel não é Batmóvel, é Tumblr e é todo estranho. Isso, né? Tira a máscara assim. e tem um Só que aparentemente naquele filme e em várias outras adaptações, a ideologia do personagem foi preservada, a questão de ser um símbolo, a questão de ter identidade e tudo mais. O canon, então, ele tem uma parte visível, tangível, e uma parte intangível, invisível, seria isso? Só que esse intangível é difícil calcular. Quem diz o que é o intangível que está certo? O intangível é a parte dos valores e do comportamento da personalidade do personagem, né? E como vocês estavam falando, por exemplo, no Coringa, isso muda, né? Tanto o visual do Coringa já mudou muito, as personalidades, o Guilherme falou das várias versões, ele não falou do Coringa lá dos anos 60, do César Romero também, né? Que tava por cima do bigode. É canônico, né? Pintar, ó, pessoal, pintar por cima do bigode ali, ó, quando for fazer cosplay, é canônico, tá? É legal. Pode fazer, bem bonito. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. O comportamento do Coringa, né, por ele ser insano, justamente ele tem essa possibilidade de variar. E essa coisa que foi criada depois, né, porque quando ele surgiu ele não tinha essa questão da origem, né, dele ter uma origem controversa, uma origem que muda. Isso é uma coisa que entrou no cânone do personagem facilmente, por ele ser louco, entendeu? Então, hoje em dia tu pode fazer o que tu quiser com ele. Já contrariando o que eu falei antes, o visual, ele não é a prioridade. Sei lá, eu acho que quando tu tatua na testa do personagem ali o damage, né, que tipo, eu sou louco, aí tu tá, né, jogando na cara do pessoal, ó, eu sou louco. Cara, todo mundo sabe quem é o Coringa, né, o personagem tem 75 ele é anos. Cult demais pra você precisar tu dizer não precisa isso, jogar na viu? cara de ninguém que ele é louco, né, por favor. Mas o principal, eu acho que, do problema é essa questão de você assumir que ele é um personagem de quadrinho, sendo que é uma adaptação pro cinema, que a ideia do cinema é você criar uma história nova, entre aspas, né, a partir de uma adaptação. Daí eles colocam aquela risada do Piada Mortal, né, como tatuagem, como o exemplo que a gente falou no programa passado da Peach, né, que ela fala, vou equalizar sua cara pra Cassie Cage. A Cassie Cage nunca falaria isso. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Quebra a quarta barreira, porque ele assume que ele é um personagem de quadrinho ali, sabe? Deadpool faz muito ele isso, sabe né? que ele existe num quadrinho, isso que é o mais controverso, assim. Tá, além dessa coisa do visual, do tangível e do intangível, que é a questão da ideologia, nós temos também a questão narrativa, porque daí são fatos, né? Você mudar a origem, você mudar o fim, ou você mudar alguma coisa que de repente pode irritar os fãs. Ele estava brincando antes do programa, né? Como se ofende com um personagem que nunca morreu nos quadrinhos, de repente vai no filme, o primeiro filme morre, né? Mataram o vilão no final. Grande dilema, mata ou não mata o final? O Rodrigo disse que é corajoso. Eu acho corajoso, e eu não sei, é que eu li no quadrinho uma história já, e às vezes eu acho que o cinema pode servir para eu ler outra história com os mesmos personagens.
Então, não vamos dar spoiler aqui de nenhum filme, mas eu acho corajoso matar inevitável, a personagem. gente vai dar spoiler de algum filme, desculpa. It's a trap! Mas eu acho corajoso matar personagem, até personagem que eu gosto, assim, porque eu quero ver o que vai acontecer depois, sabe? Porque eu não sei se vai ter coragem depois pra bancar essa morte também, sabe? Ice this dead beast! Oh, you got me, partner. Hold me closer in. It's getting dark. E pra se criar histórias novas, narrativas novas, sabe? Não que eu esteja cansado das coisas que eu já li, mas eu quero ver coisa diferente feita com os personagens. Mas a questão é essa de que a gente tem que analisar tanto a adaptação de personagem quanto matar um personagem tá muito a ver com a narrativa da história ali. Faz sentido matar ele naquele momento? Como é que o vilão tá se portando e como é que o herói tá se portando? Se o herói tá muito, sei lá, o Superman tá muito ensandecido lá. Já deu spoiler, pronto. Vai começar, agora vai começar o festival. Sabe uma coisa que quem não assistiu também, por sabe favor, uma coisa né? que me irrita? Agora que a gente abriu a porteira dos spoilers. A única coisa que me irrita no Cavaleiro das Trevas do Nolan é o desfecho do Duas Caras. Porque eu acho que é um filme de origem do Duas Caras. E de repente interrompe uma coisa que tipo, começou muito Mas bem. aí que tá, Aí o que você Coringa- entende onde ele vai parar. Ele tem que roubar a cena. Se ele não roubar a cena, ninguém vai gostar. Então, ele Eu acho que todo tinha um filme que desfecho ele diferente aparece, que ele rouba a aconteceria, cena. mas eu acho que teria um desfecho diferente que daria tanto um lado quanto o outro de ter acontecido. Mas o Coringa no Cavaleiro das Trevas, não dá pra saber se ele morreu ou não, e no terceiro nem lembram que ele existia. Sim. Né? Rolou até umas teorias, assim. A gente volta daqui a pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta, a gente parou na polêmica morte do Harvey Dent no Cavaleiro das Trevas 2. No Cavaleiro das Trevas... Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas. 2, exatamente. Continuando. Da onde mesmo? Não, assim, ó, a gente estava discutindo a questão da real importância dentro da narrativa do Batman, dele ser interrompido, a participação dele ali, porque na trilogia termina. E a minha preocupação dos putos, mas criou um personagem tão legal, montou a origem de um cara que era idôneo, que era reto e que acaba virando um louco ensandecido por causa de todas as condições. Foi isso que a gente... Eu gostei, cara. Eu achei que era necessário morrer também. Justamente assim, ó, se for pensar, vamos começar pelo começo do personagem, né? Nome Duas Caras. Então, ele era um personagem que tinha uma faceta idônea, né? Era um cara... Um juiz, era um ético. Um cara ético e... né, o Coringa fez aflorar essa outra faceta dele, né? A segunda cara do Duas Caras. E todo esse movimento que foi feito, né? Que o Coringa fez pra estragar o personagem, pra corromper o personagem... com a morte dele no final do filme, o que eles tentaram fazer, né? O que o Batman e Gordon tentaram fazer? Abafar essa outra faceta dos Duas Caras e deixar só a faceta boa, né? Porque eu acho que tu levantar aquele personagem que era tão bom, né? Tão correto, ele como o Harvey Dent era, e depois para ele ser lembrado como assassino, né? Como insano, homicida, não ia ser legal. Então eu acho que isso foi o caminho que o Nolan fez para justamente fechar o filme assim e ter essa coisa no terceiro filme, né, dele. Que tu ser um entra ainda símbolo na questão do conflito igual. de o Batman ser um cara também correto, né? Porque ele sempre tá nesse conflito de eu tenho que fazer uma coisa errada para fazer a coisa certa, né? Então tu entra nessa discussão se ele realmente queria salvar o Duas Caras e ele permanecer esse assassino porque ele não acha certo matar as pessoas, mas daí a gente na ou ideologia ele do queria personagem. matar a A personagem. ideologia do personagem do Batman é exatamente isso. Ele não vai matar nenhum dos vilões. Mas aí é que tá, tô entrando nessa discussão. Será que ele realmente não queria matar o Duas Caras pra tornar o Harvey Dent um mártir ali? Não Da narrativa eu digo estragar? que ele não conseguiu. Falando em ideologia, vamos polemizar agora com o Alan Moore, né? É o cara que não aceita a adaptação qualquer de seus personagens e vai execrar todas elas. Eu gosto, por exemplo, do V de Vingança. Eu adoro a adaptação do V de Vingança porque além de ser visualmente respeitar o personagem, ideologicamente ele respeita. Who are you? Who is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask. Tem uma sacada muito forte no filme que é a questão do rosto dele não me interessar. Não interessa quem está atrás da máscara, isso interessa a ideia, a ideologia do personagem. Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are...
que é às vezes o fã considera isso um grande respeito da adaptação, de você fazer o filme e não tocar nisso, não mexe nisso, não faz esse tipo de coisa com o personagem, porque você vai ofender a base de fãs dele, né? Por outro lado, tem outra adaptação do Alan Moore, que é o Watchmen, que eu gosto pra caramba da adaptação do Watchmen. Também gosto. E eu gosto do final. Gosto gosto. sobretudo do final, que adaptou o final que eu não gostava dos quadrinhos. Mas O final dos quadrinhos sobre o eu V não da curti. Vingança, eu acho às vezes que o filme, ele... Eu gosto muito de toda a obra do Alan Moore também, só que eu acho o quadrinho do V da Vingança um quadrinho difícil de ler, porque ele é preto e branco, porque ele... E mesmo as versões coloridas, elas são remasterizadas, não é um quadrinho muito inclusivo. E já o Watchmen, que eu gosto muito, pra mim é o meu quadrinho favorito de todos os tempos, assim, é um conteúdo muito grande, muito detalhado, que seria muito difícil colocar no cinema. Eu queria ver uma série Watchmen, não queria ver um filme Watchmen. E eu gostei do resultado do filme, mas talvez pelo fato de eu gostar muito do quadrinho, eu queria ver uma outra leitura do quadrinho ali no cinema. Ou a versão completa, que tem todas as três histórias dentro de uma várias dentro da histórias, só que eu gostei de como o Watchmen, não vamos negar que ele foi uma história escrita nos anos 80, né, naquela realidade, com aquela estética, e que o filme não, o filme foi feito mais recentemente e talvez a solução dada lá pro final a gente não fosse engolir tão bem quanto a que foi proposta no filme. Eu achei interessante, eu gostei. Só que eu entendo que pessoas que não assistiram o Watchmen, e mesmo os que já leram o Watchmen, que não leram, enfim, eu entendo que não gostem do filme porque ele é bem diferente do quadrinho. Só que eu temo um pouco que quem não leu o quadrinho deteste o filme, porque muita coisa muito boa do filme Watchmen, ela tá na sutileza, tá numa frase dita por algum personagem, tá num olhar, tá num quadro, num frame lá do Dollar Bill preso na porta giratória do banco. Sim, eu achei de easter eggs. Isso, assim. numa fotinho das duas heroínas lésbicas, que isso não aparece no filme. E no quadrinho isso é falado bastante, e essa sutileza é muito interessante. Só que tu só pega se tu tiver lido o quadrinho talvez mais de uma vez, né? Mas eu entendo que o filme do Watchmen tem os seus problemas, porque ele tem um ritmo diferente do quadrinho. O quadrinho a gente digere, não é quadrinho pra tu sentar e ler tudo. É quadrinho pra tu ter do lado da tua cama, sei lá, do teu banheiro e ir lendo e debatendo com os outros sobre, né? O Watchmen é um quadrinho muito denso, né? Vamos fazer uma rodada de polêmica para terminar o programa. Qual a melhor e a pior adaptação, na sua opinião, dos quadrinhos para qualquer outra mídia? É difícil, começa com o Guilherme. Dos quadrinhos para qualquer outra mídia, eu posso falar dos quadrinhos para os quadrinhos também? É que dos quadrinhos é muito mais porque permissivo. eu muito mais acho que media. Faz pra outra mídia. Faz pra outra mídia. É pra outra mídia. É que os Então- quadrinhos é a coisa dos universos e aí você tem que engolir a mudança, porque é dentro dos quadrinhos, não saiu dali da igreja dos quadrinhos. Entendi. Uma das adaptações muito boas é do Batman, né? Todos os 4 jogos do Batman, eu acho que eles encaram recentes, bem. né? Assim. Os recentes. Série Arkham. Os Arkham. Esse quadro Arkham, né? E é um Batman massa, que é um Batman porrador, né? Exatamente. É muito massa os jogos. Eu recomendo pra quem nunca jogou aí, né? Tá vendo imagens aí. Uma ruim, que eu até não dei muita chance, eu acho que por um pouco de preconceito, assim, de ter visto o primeiro episódio e não ter mais assistido, foi o Constantine. Eu sei lá, eu encarei aquele Constantine do filme e eu gostei, sabe? No. E aí eu vou assistir o Constantine Aí que tá, da é série. que tá o detalhe, o do filme ele é extremamente mais subversivo com a adaptação do que Exatamente, do que a série. ele é totalmente diferente, né? Porque eu fui ler Tu os gosta quadrinhos. do filme do Constantine? Eu gostei do E filme. tu já leu os quadrinhos do Constantine? É totalmente diferente. Sim. Eu sei. Eu Só que ele ficou muito supernatural a série, eu não gosto disso, cara. Eu só Sei vi lá. o primeiro do Constantine e eu achei muito parecido com os quadrinhos, esse eu gostei. Mas o filme do Constantine, se a gente chamar de filme do Constantine, eu acho que é uma péssima adaptação dos quadrinhos. É terrível como adaptação, mas o filme é massa. O filme é massa. Primeiro, Keanu Reeves para de fumar, o Constantine nunca pararia de fumar, nunca parou. Pois é. Mas o filme é muito bom. Eu acho o filme Constantine muito bom, mas chamar de Constantine aquilo é meio esquisito. Sim, sim. É meio esquisito porque o Constantine é britânico, é loiro. Aí que tá a coisa do... Faz diferença o Constantine ser britânico, ser loiro, ser um cara arrogante, que aquele Constantine não é tanto. Aquele Constantine do filme, ele é heróico. Mas eu entendo o que tu quer dizer com isso, cara. E eu gostei da série.
Eu achei a série legal. Eu também achei legal. Mas assim, é juízo claro, só que a de série gosto. eu acho que é do Constantine 952. Exatamente. Não é do Constantine Hellblazer, o né? 52 eu achei bem parecido É mais infantil, com o né? quadrinho. É mais infantil, né? Rafael. Bom, a adaptação que eu gosto, né, eu acho que eu podia falar dos X-Men, porque quando foram pro cinema, eu vinha, né, acho que todo mundo que gosta de quadrinhos vinha de uma época ruim de adaptações, e acho que foi a primeira adaptação que chegou e foi boa, assim, apesar de ter aquela mudança visual, de não ter os uniformes coloridos, né, os 2 primeiros filmes foram muito bons, assim, e mesmo com as mudanças visuais que houveram no filme, se manteve um padrão, uma caracterização que tu olhava o personagem, sabia quem era quem ali, né? Então o visual não foi importante, manteve Você o assistiu filme. dublado ou legendado? Eu assisti Por causa legendado. das vozes do Por causa desenho, das né? vozes do desenho. Isso é pra mim foi verdade. muito legal, cara. Nossa. Nossa, como fez isso? Com estilo, pequena. Com estilo. Não. Não por muito tempo. Eles estavam brigando e eu quis ajudá-lo e então, Isso vai ser aquele dublador do Wolverine. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Essa série, eu conheci, eu acho que conheci os X-Men com essa série, não lembro se foi meio junto com os quadrinhos. Tu assistiu ela recentemente? Né? Eu assisti na época na TV e depois eu reassisti. Acho que mas ela faz teve no algum Netflix tempo já. durante um tempo, e a série dos X-Men em desenho, a animação é muito ruim, a animação é técnica, ruim, mas é muito legal, cara. É muito legal tu ver vários personagens ali. Cara, tipo, a animação é terrível, o cara muda de anatomia de uma hora pra outra, mas as séries, as histórias são muito boas. Né? Essa série dos X-Men, ela adaptou alguns arcos assim do quadrinho muito bem. E ela criou o personagem morfo ali, né? Foi criado ali. Então eu acho que se tem uma coisa que torna essa mídia, assim, ó, a adaptação, né? Tu vê que ela valeu é quando, por exemplo, uma coisa que não era dos quadrinhos passa para os quadrinhos, como a Arlequina, que passou do desenho do Bruce Timm para os quadrinhos, como o próprio Os trajes Morph. os trajes dos X-Men na adaptação do filme para os quadrinhos. Sim, e o próprio Samuel L. Jackson, né, que virou a cara do Nick Fury. Então, tipo, foi bom, foi bom na adaptação, tão bom que foi pros quadrinhos. Foi bonito, foi desse foi. Não por uma questão comercial, e sim porque realmente foi bom, foi para lá. Hoje em dia a gente tem um movimento contrário, né? Provavelmente tudo que aparecer no filme vai virar também nos quadrinhos, essa coisa do Esquadrão Suicida. É muito provável que aquela caracterização do filme vai virar a caracterização dos quadrinhos para vender mais quadrinhos, para vender mais... E a ruim? Ruim, cara. Cara, eu acho que eu não vou pra longe, assim. Eu vou chegar no X-Men 3, que é um filme ruim, que a gente vem de 2 filmes bons, e o filme foi ruim, e isso tornou ele pior ainda, porque, né, ele vinha de uma sequência de 2 filmes... Até a cena do Nightcrawler lá do Noturno, na casa do Branco. Não, ele tá falando do 3. Do 3. Do 3, no 2, né? No 2. E foi ruim, então, tipo, já estavam fazendo uma coisa boa ali e acabaram ali estragando tudo, os personagens, aí foi descaracterizar o personagem. Rodrigo. Eu vou pegar o gancho do Rafael, ficar nos X-Men, só que eu quero falar da adaptação de quadrinho de Wolverine para filme e do filme pro game, do Wolverine Origins, que é do Hugh Jackman, ele tem ali aquele esquadrão, a gente acha que tem ali o nascimento do Deadpool e tal. O filme Wolverine Origins, o Wolverine tem 2 filmes, né? E é um pior que o outro. Eu acho que o segundo é menos pior que o primeiro. O segundo é menos pior porque ele se assume como um filme mais engraçadinho ruim, e tal. assim. Mas é um Wolverine muito mais light do que os quadrinhos. E o filme Wolverine Origins é muito esquisito. O Wolverine, ele tem aquelas garras incríveis e ele não usa pra nada, né? A impressão que dá é que o Wolverine só vai funcionar quando tiver classificação dos 8 anos. E ele tem cena cômica e tem um plot twist de traição. É um horror, é um absurdo o que acontece naquele filme. E o personagem do Wolverine é um personagem que ele... tem seus altos e baixos e tal, mas é um personagem muito querido, muito carismático, né? Todo mundo gosta muito, tem um visual interessante e tal. E a própria adaptação dele, o Hugh Jackman, é estranha, né, no começo, mas a gente acaba se acostumando e no Universo Ultimate, depois, o Universo Ultimate pega o Wolverine bonitão e tal, que nem o Hugh Jackman. Já o jogo Wolverine Origins, eu joguei no PC, é muito legal. Ele é tudo que o filme
deveria ter sido. É violento, é explícito, é um Wolverine muito... Muito isso. É. Isso aí. É isso aí. A gente tá bem adiantado, as minhas duas opções aqui, com melhor adaptação, né? Isso pode surpreender, mas eu gosto muito do Capitão América. Eu acho que a adaptação dos 2 filmes do Capitão América, acho que é um conjunto do que a gente estava falando, de tangível, intangível, ideologia e um monte de coisa. Eu acho que de adaptação é a que eu tô mais feliz de ver. E de adaptação ruim, Batman e Robin do Joel Schumacher. Eu também. Aí não dá. É uma cultura essa aí, cara. Essa não dá, você tá vendo aí imagens, o Batcard, Mamilos, o zíper na bunda. foco no biquíni. Ah, não dá. Cara, eu vi isso, gente, pô, eu era a gente vai novo. continuar discutindo aqui. Esse foi o caso dessa semana, até a próxima. Valeu. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them.